Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 800 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Um dia na praia. Arthur Gordon foi um escritor americano conhecido por seus livros Um Toque de Maravilha e O Caminho de um Homem, que é a biografia do pastor também americano Norman Vincent Peale. Gordon faleceu em 2002, após 89 anos de uma vida bem vivida. O tema deste vídeo foi escrito por ele e divulgado em várias publicações através do mundo. Dito isto, vamos à mensagem. Quem está falando é Gordon. Há pouco tempo, eu estava num desses períodos de desolação que nos acontecem de tempos em tempos. O efeito sobre as minhas atividades foi assustador. Todas as manhãs eu trincava os dentes e murmurava: hoje a vida tem que readquirir algum significado. Preciso sair desse marasmo, senão eu morro. Mas os dias sucediam-se vazios e a minha paralisia aumentava. A coisa chegou a um ponto que eu senti que precisava de ajuda. A pessoa a quem recorri era um médico. Não um psiquiatra, mas um médico comum. Era mais velho do que eu e, por trás de sua aspereza habitual, havia uma grande compreensão e bondade. Então, tentando controlar o meu abatimento, eu lhe disse: não sei o que está acontecendo comigo, mas sinto que me encontro num momento de impasse. O senhor pode me ajudar? Então, ele começou a me contemplar longamente, como se estivesse refletindo, e disse com lentidão: não sei. Depois perguntou-me, de chofre: qual foi o lugar em que você sentiu-se mais feliz na sua infância? E eu respondi: creio que foi na praia. Meus pais tinham uma casa de verão no litoral e todos adorávamos ir para lá. O médico olhou meio displicente pela janela, observou o lento cair das folhas de outono e depois perguntou-me: você seria capaz de seguir por um dia apenas as instruções que eu lhe der? Creio que sim, respondi, disposto a tentar qualquer coisa. Está bem, disse ele, aqui está o que eu quero que você faça. Disse-me que fosse sozinho até a praia no dia seguinte pela manhã, antes das 9 horas. Poderia levar um farnel, mas não devia ler, nem escrever, nem ouvir rádio, nem conversar com ninguém. Além disso, ele concluiu: vou lhe dar um remédio para tomar de 3 em 3 horas. Destacando 4 folhas do receituário, ele escreveu algumas palavras em cada uma delas, dobrou-as, numerou-as e as entregou a mim. Tome esse remédio às 9, às 12, às 15 e às 18 horas, disse ele.
mas só abra as folhas uma a cada 3 horas, quando estiver na praia. O senhor está falando sério? Perguntei. E ele me respondeu, dando um leve sorriso. Você vai ver o quanto estou falando sério quando receber a conta. Na manhã seguinte, sem muita confiança, dirigi-me à praia no meu automóvel. Estava deserta. Soprava um vento forte que vinha do nordeste. O mar tinha um aspecto bem agitado. Fiquei sentado no carro, vendo o tempo passar vazio diante de meus olhos. Depois, retirei do bolso a primeira folha dobrada do receituário. Nela estava escrito: ouça com atenção. Fiquei a olhar para as 3 palavras e pensei: esse médico deve estar doido. Ele me havia proibido a música, os noticiários radiofônicos e até a simples conversação humana. Que outra coisa eu poderia ouvir? Levantei a cabeça e apurei o ouvido. Só se ouvia o rugido constante do mar, o áspero grasnar de uma gaivota e o ronco de um avião que passava muito alto. Eu conhecia perfeitamente todos aqueles sons. Saí do carro, subi uma duna e contemplei a praia deserta. Ali, o mar bramia com tal fúria que todos os outros sons desapareciam. Mas, de repente, pus-me a pensar. Devia haver outros sons debaixo daquele som, como o suave atrito da areia em movimento, bem como o débil sussurrar do vento na grama que crescia nas dunas. Todos esses sons podiam ser ouvidos se a pessoa interessada se abaixasse bastante para ouvi-los. Num impulso reflexo e com a leve sensação de que estava fazendo algo ridículo, abaixei-me e colei meu ouvido à grama. Fiz, então, uma descoberta. Se escutarmos atentamente, veremos que há uma fração de momento em que tudo parece deter-se no tempo. Nesse instante de silêncio, os pensamentos em tumulto param e, por um momento, somos obrigados a calar as nossas vozes interiores. Nesse momento, a mente repousa. Voltei para o carro e sentei-me ao volante. Ouça com atenção, dizia a receita. Ouvindo de novo o ronco do mar, dei comigo a refletir na sua imensidão, no ritmo estupendo de sua música e na vastidão da superfície que ele oferece toda noite aos raios suaves do luar. Recordei as lições que ele nos dera em nossa meninice. A lição da paciência, porque ninguém pode apressar as suas marés. A lição de respeito, porque o mar não tolera de bom grado os aventureiros. A lição da misteriosa interdependência das coisas, como o vento, a maré e as correntes marítimas, a calmaria e a tempestade. Tudo se combina para determinar o rumo dos pássaros no ar e dos peixes na água. Sentado ali no carro,
percebi que estava pensando em coisas maiores do que eu e me senti bastante relaxado. Por volta do meio-dia, o vento acabara de dar um polimento no céu, removendo as nuvens, e o mar tinha uma cintilação mais alegre. Desdobrei então a segunda receita. Ela continha também 3 palavras. Tente voltar atrás. Mas voltar atrás como? Só pode ser ao passado, naturalmente, pensei. Mas por que voltar atrás se todas as minhas preocupações se prendiam ao presente e ao futuro? Tornei a sair do carro e comecei a caminhar pelas dunas, matutando. O médico me mandara para a praia porque ela representava um lugar de lembranças felizes. Talvez fosse a isso que eu devia voltar, ou seja, ao tesouro de felicidade que eu deixara para trás, quase esquecido em minha infância. Encontrei um lugar onde havia um pouco de sombra e deitei-me na areia, ainda aquecida pelo sol. Então, tentei aprofundar a minha vista no poço do passado e as lembranças que me vieram à tona eram gratificantes, mas faltava-lhes nitidez. Resolvi, então, fazer uma experiência. Comecei a trabalhar sobre aquelas impressões vagas, como faria um pintor, retocando as cores e reavivando os contornos. A maré começou a baixar, mas as ondas ainda rugiam na arrebentação. Resolvi, então, retroceder 20 anos, até a última pescaria que eu fizera com meu irmão mais moço. Verifiquei, então, que se eu fechasse os olhos e tentasse realmente, podia revê-lo com espantoso realismo, sentindo até a alegria de que ele estava possuído naquela manhã recuada no tempo. De fato, eu revia tudo. A praia cor de marfim em que pescávamos, curva como uma espada árabe. O céu do Oriente manchado de vermelho ao amanhecer. As grandes vagas rolando, lentas e majestosas. Podia sentir o calorzinho das ondas refluindo em torno dos meus joelhos e ouvir o grito de alegria de meu irmão ao fisgar um peixe. Peça a peça, pude recompor toda a cena, nítida e inalterada, sob o transparente verniz do tempo. Depois, lentamente, tudo foi se apagando. Olhei de novo a receita. Tente voltar atrás. As pessoas felizes são quase sempre tranquilas e confiantes. Quer dizer, então, que se voltássemos ao passado e tocássemos aqueles momentos de felicidade, por acaso não poderíamos liberar dentro de nós minúsculas fontes de energia, pequenos lampejos de força que fizessem uma ponte entre aquele tempo feliz e o nosso presente? Enquanto meditava nisso, notei que essa parte do dia transcorrera mais depressa, enquanto o sol descambava em rápido declínio pelo céu. Pelas 3 horas da tarde, completara-se a vazante. O marulho das ondas era apenas um sussurro ritmado como a respiração de um gigante.
Deixei-me ficar deitado no meu leito de areia, contente, relaxado e até um pouco displicente. As receitas do médico eram fáceis de tomar, pensei comigo, mas eu não estava preparado para a receita seguinte. Dessa vez, as 3 palavras não traduziam apenas uma sugestão, mas soavam como uma ordem. Eis o que estava escrito: reexamine os seus motivos. A minha primeira impressão foi puramente defensiva. Não há nada de mal nos meus motivos, disse comigo. Eu quero apenas ser bem-sucedido em minha vida, e quem não quer? Desejo uma certa dose de reconhecimento, mas isso é o que todos querem. Quero ter mais segurança do que tenho, e por que não? Será que esses motivos são suficientemente bons? Perguntou uma vozinha lá no fundo de minha consciência. Quem sabe se não foi por isso que a minha máquina psicológica emperrou, pensei eu. Peguei um pouco de areia e deixei-a escorrer entre os dedos. No passado, quando tudo me corria bem, havia algo de espontâneo nos meus atos. Mas, ultimamente, meu trabalho era feito com cálculo e eficiência, mas lhe faltava vida. Por quê? Porque eu só pensava em trabalho em termos de recompensa. O trabalho deixava de ser um fim em si mesmo para ser apenas um meio de ganhar dinheiro e de pagar contas. A sensação de fazer algo espontaneamente por alguém se perdera na minha busca frenética por segurança. Entendi então que nada do que fazemos pode dar certo se nossos motivos estiverem errados. Enquanto temos a impressão de que estamos sendo úteis aos outros, nos sentimos bem. Mas, quando nos preocupamos só com os nossos interesses, já as coisas começam a ir mal. Essa é uma lei tão infalível quanto a lei da gravidade. Fiquei ali durante muito tempo pensando nessas coisas. Longe, à altura da barra, ouvi o murmúrio da arrebentação, transformando-se num rumor cavernoso, assinalando o início da maré alta. Atrás de mim, a cortina de luz do dia recolhia-se no horizonte. Esgotara-se quase todo o tempo de minha permanência na praia, e eu sentia uma relutante admiração pelo médico e pelas receitas que ele, tão natural e habilidosamente, concebera. Compreendi então que havia nelas uma progressão terapêutica que podia ser proveitosa para qualquer pessoa que se encontrasse em alguma dificuldade. Ouça com atenção, dizia a primeira receita. Para acalmar a mente em delírio, contenha a marcha dos pensamentos e desvie a atenção dos problemas íntimos para acontecimentos exteriores. Tente voltar atrás, dizia a segunda. Como a mente humana pode apenas fixar-se em uma coisa de cada vez, bloqueamos as nossas preocupações do presente quando vamos contra a felicidade do passado. Reexamine seus motivos, dizia a terceira.
Essa foi a parte fundamental do tratamento, pois abrangia um desafio à reavaliação, à ligação das nossas aptidões e à nossa própria consciência. Mas o espírito precisa estar desanuviado e preparado para proceder assim. E isso explica as 6 horas de sossego que se passaram antes. O poente era agora uma chama de púrpura no horizonte, quando tirei do bolso a última folha de papel. Ela continha 6 palavras. Pus-me a andar calmamente pela praia. A poucos passos do ponto que assinalava o maior alcance da maré, parei e li uma vez mais as palavras. E elas diziam o seguinte: escreva as suas preocupações na areia. Deixei que o vento levasse o papel. Abaixei-me e apanhei um fragmento de concha. Ajoelhado sob a abóbada celeste, fui escrevendo palavras e mais palavras na areia, umas em seguida às outras. Depois afastei-me e não olhei para trás. Deixara todas as minhas preocupações gravadas na areia, e a maré estava subindo. Um dia na praia. Caros amigos internautas, todos nós conhecemos Victor Hugo, esse famoso poeta, romancista e estadista francês, autor de Os Miseráveis, que nasceu em 1802 e viveu 83 anos. Pois bem, diz a história que em 1851, quando Hugo contava 49 anos, Napoleão III deu um golpe de Estado, ao qual o célebre escritor se opôs terminantemente e, em decorrência disso, foi obrigado a exilar-se em vários lugares, inclusive na ilha de Jersey, localizada no Canal da Mancha entre a França e a Inglaterra, onde ele permaneceu por 2 anos. Nessa ilha, ainda existe sobre um rochedo, em frente ao mar, um velho banco coberto de musgo. Há um século, quando Victor Hugo estava ali em exílio, doente e perseguido pela sua bem-amada França, é para esse rochedo que ele se dirigia todas as tardes, e sentando-se nesse banco, mergulhava seu pensamento em profundas meditações. Após refletir por muitas horas, levantava-se e, escolhendo uma pedra roliça de regular tamanho no chão, ele, com leve satisfação, a atirava no mar lá embaixo. Esse procedimento, que ocorria diariamente, não passou despercebido a algumas crianças que brincavam perto daquele local. Então, uma tarde, uma garotinha mais corajosa do que as outras aproximou-se do escritor e perguntou-lhe: Monsieur Hugo, por que é que o senhor vem aqui todas as tardes e, na hora de ir embora, sempre atira uma pedra no mar? E o grande exilado, depois de sorrir levemente, disse com gravidade: Não são apenas pedras, minha filha. O que eu estou atirando no mar é principalmente a compaixão por mim mesmo. Se você, portanto, meu caro amigo internauta,
Encontrar-se algum dia em perigo de sucumbir a um acesso de desespero, lembre-se da preciosa lição de Arthur Gordon na praia, e do velho Victor Hugo, e de seu ritual da tarde na rocha do Canal da Mancha. Para pôr esse ritual em marcha, basta que você junte todas as suas tristezas, envolva-as numa pedra como se fosse um embrulho e a atire bem longe no mar com toda a força que você tiver. Verá que irá sentir-se melhor e muito mais leve depois disso, e renderá graças a Deus pelo milagre da vida. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.